Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal, chegando com o pós-jogo da partida de ida da final do Campeonato Sergipano, né? Esse vídeo está indo ao ar na segunda-feira, dia 24 de março, 2 dias depois de Itabaiana 1, Confiança 2, jogo em que eu estive nos comentários, né? Nós fizemos a transmissão para a TV Atalaia, a partida de ida, os primeiros 90 minutos da decisão. Hoje num cenário um pouco diferente, né? Por conta aí de algumas agendas específicas, mas o importante é trazer o conteúdo para vocês. Antes de falar do jogo, de fazer a análise da partida, do contexto da decisão, eu peço sempre para você que está nos acompanhando que deixe o like, que deixe o seu comentário, você torcedor do Confiança, do Itabaiana, o que você achou da partida e claro, você que está chegando agora, conhecendo aqui o trabalho onde fazemos sempre análises sobre o futebol sergipano, se inscreva no canal ativando o sininho também para receber as notificações e ficar sempre ligado nos nossos conteúdos por aqui. Vambora então, Itabaiana 1, Confiança 2, o Dragão sai na frente na briga pelo título do Sergipão 2025. Se você viu o título do vídeo, né, estranhou provavelmente, se eu fosse você, por que eu usei essa chamada para o vídeo de pós-jogo de Itabaiana e Confiança? Eu fiquei pensando, né, depois do jogo, depois da transmissão lá na TV Atalaia, qual seria o ponto principal de análise que eu ia utilizar aqui para o vídeo no canal. E me veio à cabeça aquele filme, né, famoso do cinema nacional, Se Eu Fosse Você, com Glória Pires e Tony Ramos, em que um assume o corpo do outro, né, eles trocam de corpo, né, digamos assim. E eu lembrei disso porque Itabaiana e Confiança foi um jogo em que um assumiu a postura do outro, né, digamos assim. Um foi o que o outro era durante o campeonato nesses 90 minutos, né, foi como se eles tivessem trocado de corpo, Itabaiana e Confiança. Por que eu digo isso? Porque nós vimos um Itabaiana muito mais ofensivo durante boa parte do jogo, que buscou mais o resultado, principalmente no primeiro tempo. Se o segundo tempo ele foi um pouco mais amarrado, no primeiro tempo, depois do gol do Neto, o Itabaiana buscou mais o jogo, criou muitas oportunidades, justamente o que a gente vinha vendo do Confiança ao longo da temporada, né? Um time ofensivo que ia pra frente, buscando sempre o gol, encurralando o adversário. Durante boa parte, principalmente do primeiro tempo, o Itabaiana fez isso. Enquanto o Confiança, ele foi o que vinha sendo o Itabaiana, um time muitas vezes mais reativo, sem tanta criatividade no meio de campo, mas se utilizando bem dos lançamentos, das ligações diretas e sendo objetivo, sem criar tantas oportunidades, mas aproveitando muito bem as oportunidades que cria. A gente falou muito disso, né, dessas características aqui ao longo do campeonato, em vídeos no canal, de Itabaiana e de Confiança. E aí na final, pelo menos nesse primeiro jogo, um acabou meio que assumindo a postura do outro. A escalação do Itabaiana, ela já trouxe uma novidade, né, até uma certa surpresa na minha opinião, a entrada do Romeu no meio campo. O Roberto Cavalo sacou o Eric Salles do time, jogou o Wendel pra ponta, com o Leilson na outra ponta, e o Romeu para compor o meio-campo ao lado do Bruno Senna e do Copete. Com isso, o Cavalo colocou um meio-campo mais forte, mais combativo, para não deixar o Confiança ter esse controle do setor que é tão importante, né? O Confiança que tem nesse setor com o Fábio, com o Luiz Otávio, antes com o André Lima, né, que agora não tem mais, mas com esses jogadores o Confiança sempre controla muito o meio de campo nas suas partidas quando domina seus adversários. Então, para tentar combater isso, o Cavalo foi com essa escalação. Ele tinha feito esse 11 no jogo contra o América, na partida de ida da semifinal, lá em Propriá. Ali tinha todo o contexto do campo, né, o gramado, um meio campo mais combativo, até pensando em reter mais a bola por conta da situação do gramado. Dessa vez foi uma questão tática mesmo, pensando no estilo de jogo. E acabou que deu muito certo, né? O Confiança, já sem o André Lima, fez o que tinha feito no jogo contra o Sampaio no meio de semana na Copa do Nordeste, com o Luiz Otávio um pouco mais recuado e o Mossoró como esse homem de armação. E aí tem algo que eu comentei com o Alisson Tavares na live pré-jogo aqui antes da final no canal, que é a questão da solução para esse meio campo. O André Lima já havia sido ausência em outros jogos e o Confiança foi bem, venceu sem ele. Mas uma coisa é você ter uma solução paliativa. Outra coisa é você precisar construir uma química com um meio-campo novo, com um meio-campo que vai ser definitivo. Foi o que aconteceu e o meio-campo do Confiança não funcionou com esses três.
É bem verdade que o jogo acabou condicionado pelo gol aos 3 minutos, né? Quando você tem um gol com 3 minutos de jogo, isso molda muito o que vai ser a partida. Um lance meio curioso, ao acaso, né? Porque o Copete vai rebater uma bola, ela bate no jogador do Confiança, sai rebatendo e sobra na cara do gol pro Neto, artilheiro do campeonato. 8º gol dele na competição, 11º na temporada, ele é o artilheiro do Brasil em 2025, vivendo uma grande fase. Uma pena pro Neto, que não vai poder estar em campo, né, no segundo jogo da final e um pouco mais adiante por conta da lesão, né? Ele sofreu uma fratura em 2 costelas após uma dividida com o Gabriel Santiago, zagueiro do Itabaiana, no segundo tempo. E até para adiantar um pouco desse tópico, né, não acho que foi pênalti, é uma dividida normal de jogo. Infelizmente a consequência acabou sendo um pouco maior pro atacante do Confiança, mas vejo que o Confiança tem razão em reclamar, não do pênalti, mas quando fala que o árbitro teria dito pro Neto que foi migué, né? O Neto relatou isso, né? Ah, levanta que é migué. Você tem que pelo menos ali conferir como tá o jogador, né? Ver se ele tá sentindo alguma dor mais forte para chamar o atendimento. Tanto que o Neto levanta e volta a campo e depois é substituído. Nisso eu acho que o árbitro Marcel Felipe errou. Ele tinha que ter conferido isso para liberar o atendimento naquele momento, porque era uma situação mais séria. O Confiança tanto que reclama disso publicamente, mas não cita diretamente o lance como uma falta, porque realmente, na minha visão, não foi pênalti, é um contato normal de jogo. Mas vamos voltar para o que foi a partida então. O Confiança faz 1-0 e a partir daí, talvez muita gente tenha pensado, pô, o melhor ataque do Brasil, um time super ofensivo que pressiona a marcação, 1-0 aos 3 minutos, vai encaminhar o resultado. E o que aconteceu foi o contrário, né? O Confiança não conseguiu impor essa pressão na sua marcação, não conseguiu ter um controle do meio-campo, não conseguiu ter uma saída de bola qualificada, errava muito, acabava entregando a posse muito facilmente e o Itabaiana começou a apertar. O Leilson e o Wendel se entregaram muito, principalmente no primeiro tempo, tornaram a vida da defesa do Confiança muito difícil. Um em cada lado do campo. O Wendel se deslocava bastante, muitas vezes para fazer uma dupla de ataque com o Jackson, ou então jogando pelo lado esquerdo, o Leilson pela direita, mas às vezes também caindo pela esquerda. Os dois jogadores de lado do Itabaiana deram muita dificuldade à defesa do Confiança. E o Wendel teve 3 ótimas oportunidades no primeiro tempo. Na primeira ele chutou para fora, na segunda ele acertou o travessão. Na terceira, ele finaliza pro gol numa cobrança de escanteio que a bola é rebatida pro meio e você não tem ninguém cobrindo ali. O Brenner Camilo tenta chegar no Wendel, mas aí já é tarde demais. É até curioso, né, que pouco depois acontece um lance bem semelhante, mas dessa vez o Camilo estava grudado no Wendel. A bola sobrou pro camisa 17 do Itabaiana e ele não finalizou, porque tinha uma marcação ali. Marcação que não existiu no lance do gol. E aí o Wendel foi feliz, finalizou muito bem, sem chances para o Rafael Mariano. Era um gol que refletia bem aquele momento da partida, porque o Itabaiana realmente era melhor. Poderia até ter empatado antes, até ter virado o jogo pelo que criou no primeiro tempo. Depois dali, o Confiança até teve algumas oportunidades, né? O Jefferson foi obrigado a fazer 2 boas defesas no primeiro tempo, e o jogo ficou um pouco mais aberto até a segunda etapa. No segundo tempo, o jogo já ficou um pouco mais amarrado, mas com o Itabaiana tendo um pouco mais de controle das ações. Não foi um segundo tempo primoroso, as duas equipes tiveram dificuldades, mas quem levava um pouco mais de perigo era o Itabaiana. Aí quando o Neto é substituído, que foi o lance que eu citei lá atrás, o Vaguinho Dias ele chama o Thiago Santos, que era o reserva ali natural, e também coloca o Matheus Blade, volante, no lugar do Mossoró, que realmente não tinha feito um bom jogo, né, no meio campo. Aí o que ele faz? Recua o Matheus Blade para fazer a volância junto com o Fábio e o Luiz Otávio para jogar mais à frente, que era o que o Luiz Otávio fazia quando o André Lima estava no time, né? Fábio, André Lima e Luiz Otávio. Ele tentou replicar isso com o Matheus Blade, que é um jogador de mais imposição física, né? Não é tanto da bola no pé como era o André Lima. E aí, eu até citei na transmissão, né? Um gol do Confiança, mas também foi um gol do Vaguinho Dias. Porque vem a jogada pela direita, o Ronald Camarão cruza, quem briga para ganhar pelo alto é o Thiago Santos, e aí a bola sobra no meio, Matheus Blade, livre de marcação, falha da defesa que deixou o Blade livre. E aí ele, dando uma de centroavante ali, finaliza pro gol. Gol do Confiança, gol de Vaguinho Dias, porque ele coloca 2 jogadores em campo e 10 minutos depois eles participam diretamente da jogada que dá o gol, que dá a vitória ao Confiança na partida.
Depois dali o Itabaiana pressionou, se jogou ao ataque porque não tinha muito o que fazer, chegou perto em alguns momentos do empate, mas acabou esbarrando na defesa do Confiança, né? O Confiança que normalmente é tão ofensivo e propositivo, naquele momento se viu obrigado a recuar, botar as costas na parede e segurar o resultado. Absolutamente normal. É óbvio que o torcedor do Confiança, tão acostumado a ver o time esse ano propositivo, ofensivo pra frente, estranha um pouco ver o time mais defensivo. Mas você tem que pensar no contexto. É uma final de 180 minutos. O Itabaiana era o único invicto do campeonato. Você ir lá e vencer na casa do Itabaiana é um resultado monumental. É uma vantagem pequena se você pensar em placar, um gol só, mas muito importante pelo contexto da final. Então eu compreendo perfeitamente essa mudança. E o Itabaiana, pelo contrário, né? Ele precisou propor mais o jogo. E talvez esse seja o alento que dá para passar para a torcida. O Itabaiana teve algumas dificuldades ofensivas e de criação ao longo do campeonato. No jogo contra o Confiança, pelo contexto, em casa, final, saiu perdendo com 3 minutos, esteve atrás do placar 2 vezes, o Itabaiana precisou ser propositivo. E deu uma boa resposta. Criou oportunidades, no primeiro tempo principalmente teve ótimas chances, poderia ter feito até mais de um gol. Isso serve talvez como um alento para o torcedor tricolor de que dá para buscar um resultado no Batistão. Mas vai ser uma missão muito difícil, porque o Confiança conseguiu um resultado excelente fora de casa e mostrou algo importantíssimo. O torcedor pode pensar pela ótica de, pô, a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo, vencemos, mas não foi aquele Confiança que a gente vinha vendo. Eu olho por outro prisma, de que o Confiança conseguiu mostrar uma faceta diferente. Você não vai conseguir ser propositivo, super ofensivo e criar tantas oportunidades o tempo inteiro no jogo. Em alguns momentos, em algumas partidas, você vai precisar ser reativo. Você vai precisar jogar por uma bola, você vai precisar se colocar num contexto de ser mais cuidadoso defensivamente, e o Confiança se viu obrigado a estar nesse contexto. E respondeu bem. Se segurou bem defensivamente e conseguiu um ótimo resultado. Foi uma Confiança diferente do que a gente vinha vendo, é verdade, mas que soube responder a esse desafio. Isso é muito importante e passa para o torcedor que o time é capaz de reagir em situações diferentes de jogo. Isso é fundamental. Então é isso, o Itabaiana fez um bom jogo, poderia ter saído com um resultado melhor e mostra que tem condições de buscar em Aracaju. Mas vai ser muito difícil, porque enfrenta um Confiança que na sua casa é muito forte, tende a propor mais o jogo do que fez em Itabaiana e mostrou capacidade de reação e de buscar resultados de formas diferentes em relação ao que vinha fazendo. Ao Itabaiana, pensando no segundo jogo, não resta muita alternativa. É ir pra cima. Você vai jogar fora de casa, já tá perdendo por 1-2 no agregado, não tem o que fazer. É buscar o ataque e buscar o gol. O Confiança, com isso, talvez tenha mais campo pra jogar. E aí você ter a velocidade, com espaços do lado do campo, com o Ronald Camarão, com o Brenner Camilo, pode fazer muita diferença. Talvez, até pensando nisso, o Vaguinho Dias possa entrar com o Rodriguinho como titular de 9, porque é um jogador mais móvel, mais rápido, para justamente atacar esses espaços. Além desse dilema de quem vai ser o 9 no lugar do Neto, tem a questão da zaga. Eduardo Moura, expulso com 2 amarelos, né, no jogo de ida, tá fora da final. E é um ponto, inclusive, que eu ressaltei na transmissão. É importante, principalmente em jogo de final, que o atleta ele seja inteligente nas suas ações durante todos os minutos. O Eduardo Moura sofreu o segundo amarelo, ali já nos acréscimos, porque fez uma falta que parou um contra-ataque. Mas o primeiro amarelo dele veio aos 14 do primeiro tempo, num lance em que o Itabaiana foi cobrar um lateral rápido, e ele viu a bola ali parada, no cone, e ali meio que um pensamento intrusivo, né, digamos assim, acabou chutando a bola para longe. Nisso levou um amarelo bobo, desnecessário, que acabou deixando pendurado durante todo o jogo e aí no final teve que parar um contra-ataque, foi expulso. Um zagueiro sólido, titular desde o começo da campanha, desfalque importante para o Confiança, e o Vaguinho Dias certamente vai quebrar um pouco a cabeça pensando no que ele vai fazer. Mas fato é que mesmo com tudo isso, o Itabaiana sim tem condições de buscar, mas vai ser muito difícil reverter isso em Aracaju, e o Confiança tem uma vantagem pequena, mas muito importante para essa final. Para poder amarrar a análise e voltar lá no que eu citei do começo, né, de que um acabou sendo o que o outro foi durante o campeonato nesse jogo de ida, eu até vou colocar na tela as estatísticas do aplicativo 365 Scores, que retratam um pouco disso, né? O Itabaiana teve mais posse de bola, 55-45, finalizou mais a gol, 5-4, e lá embaixo, chutes para fora, né, se somando as finalizações, 8-2, ou seja, na soma,
13-6 nas finalizações. O Itabaiana finalizou mais que o dobro do Confiança. Teve mais escanteios, teve mais ações de ataque, ou seja, o Itabaiana foi o time que atacou mais. Já o Confiança, pelo contexto do jogo, acabou sendo mais retraído, criou poucas chances e foi objetivo fazendo 2 gols. O Itabaiana foi um pouco do que o Confiança vinha sendo na temporada. O Confiança foi o que o Itabaiana vinha sendo um pouco também em 2025 e o Dragão sai com a vantagem nesse jogo de ida. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, da análise. Como eu falei lá no começo, né, deixem um like para que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. Comentem sobre o que vocês acharam aí da análise, da partida, se concordam, discordam. É sempre bom estar trocando esse papo com vocês, eu vou respondendo, a gente vai debatendo. Obviamente, sempre com educação, a gente debate sobre o que vocês também acharam dessa final. Quem tá chegando agora, gostou do conteúdo, quer seguir aqui acompanhando? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações sempre de novos vídeos por aqui. Segundo jogo no próximo sábado, dia 29, às 4h30 da tarde. Antes disso, teremos conteúdo aqui no canal também durante a semana, fazendo essa prévia da decisão e trazendo o que esperar do jogo da volta entre Confiança e Itabaiana na Arena Batistão. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela audiência até o final desse vídeo e até a próxima. Valeu!